Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Ciência da Natureza. Eu sou a professora Rose Carvalho e hoje vou dar aula para você, exatamente para você aí que está cursando a segunda etapa do ensino fundamental, quarto semestre, módulo 2 da unidade 1. Então seja bem-vindo à nossa aula de hoje. E hoje, para vocês, eu preparei essa aula aqui, ó. Vem aqui comigo para o quadro. Radioatividade. Nós vamos falar sobre históricos e emissões de partículas. Então, nós vamos dar uma viajada aí um pouco na história da radioatividade, ver como é que surgiu esse assunto e falar um pouco das emissões da radioatividade, tá certo? Vem comigo, vamos lá, vamos começar. Então, quando a gente fala do histórico, né, de onde surgiu, surgiu aqui em 1995, essa palavra radioatividade aí, com Röntgen, né, com esse pesquisador, com esse cientista, que descobriu o raio-x. Então, a partir do descobrimento do raio-x, começou-se a perceber emissões radioativas. Passando um tempo, depois de 1995, os estudos de Röntgen para a radioatividade, veio 1896, Becquerel, também com seus estudos de sais de urânio, descobriu aí também que ficava manchado, as fichas de fotografia ficavam manchadas, e aí ele também deu continuidade ao estudo sobre radioatividade. Mais para frente surgiu aí, 1898, o casal Curie, né? Pierre Curie e Marie Curie, aonde realmente ali alavancaram aí o estudo da radioatividade. Ela foi a primeira mulher a ter o prêmio Nobel de Física e de Química nesse campo da radioatividade, tá certo? Então, qual foi a descoberta deles? O casal Curie descobriu a radioatividade, que veio falar sobre a radioatividade, veio dar mais popularidade a esse estudo. Eles descobriram o polônio, que é um elemento radioativo, e também fizeram a descoberta do elemento rádio, tá? Que hoje é muito utilizado aí nas quimioterapias, na rádio da saúde, a gente utiliza muito eles aí. A gente claramente utiliza esses raios aí. E diante disso, nós vamos estudar o porquê da radioatividade, né? Existem elementos na tabela periódica que são instáveis eletronicamente. Eles são instáveis. E para eles se manterem estáveis, eles emitem partículas, tá certo? Eles emitem partículas. Eles são os elementos radioativos. Então, eles são considerados instáveis, porque eles têm o núcleo deles instável. Quer ver? Vem aqui comigo. Então, aqui é o fenômeno nuclear. O átomo instável, que é esse aqui, ele vai emitir partículas radioativas para ele se tornar estável. Então, é isso que ocorre aí no núcleo de um átomo quando ele é um átomo radioativo e ele emite partículas radioativas para ficar estável. O seu núcleo é muito instável, é muito energético, instável energeticamente, então ele precisa emitir essas partículas para se tornar estável. Volta aqui, vamos lá de novo. A natureza elétrica. Então, como é que foi que se descobriram aí as partículas, né? Nós temos as partículas alfas, as partículas betas e as partículas betas, as ondas gamas e temos as partículas alfas. Então, nós temos essas três partículas. Partículas não, a gama é a onda eletromagnética. A partícula alfa, ela é a partícula positiva. A partícula beta, ela é a partícula negativa. E a onda gama, ela não tem carga, ela tem zero de carga. Então, o poder de penetração dela é muito grande. Então, como é que se descobriram essas partículas? Vem aqui para ver o aparato. Então, pegaram-se um aparato de chumbo,
aqui uma caixa de chumbo, totalmente de chumbo, fechado de chumbo. E aí, colocaram dentro dessa caixa vedada de chumbo um elemento radioativo. Esse elemento radioativo, ele é super instável, o núcleo dele é totalmente instável. E na frente dessa caixa de chumbo, dessa caixa de chumbo, colocaram duas placas, tá? Duas placas aí, bem de metais, bem grossas, aonde tinha uma fenda. Essas placas tinham uma fenda bem no meio, um orifício bem no meio, aonde se passava essas partículas. Então, de um lado, nós tínhamos aí as cargas positivas e de outro lado, nós tínhamos as chapas da carga negativa. E tinha um aparato para amparar essas partículas e ver aonde é que elas iam dar. Beleza, então, quando esses feixes de luz esses feixes radioativos começaram a passar por essa fenda, eles desviavam, né? Uns iam para cima, para a parte negativa, para a parte positiva, outros desciam, vinham para a parte negativa e o outro ia para o meio, para a parte neutra. Então, percebeu-se que as partículas que vinham para a parte negativa eram as partículas positivas, então era a partícula alfa. E as partículas que vinham para a parte positiva eram as partículas negativas, que eram as partículas betas. E as que ficavam no meio é as ondas eletromagnéticas gama. Então, assim, deu-se as emissões das partículas. Então, nós temos partículas beta, que é a positiva, partícula gama, partícula alfa, perdão, que é a positiva, partícula beta, que é a negativa, e a partícula gama, que é a que não tem carga, tá certo? Volta aqui comigo. A Rose está se embaralhando aqui, mas a gente vai agora descobrir isso aqui. Partícula alfa, ela tem esse formato aqui, ó. Ela tem a massa atômica 4, sempre, e vai ter a massa de prótons aí 2, tá? Número atômico 2. Então, são formadas por 2 prótons e 2 nêutrons aqui. 2 prótons e 2 nêutrons. São positivas, têm baixo poder de penetração. Então, as partículas alfas, elas são formadas número de massa 4 e tem 2 prótons. Então, são formadas por 2 prótons e 2 nêutrons. Somando 2 mais 2, nós temos o número de massa 4. Então, ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. São positivas e ela tem baixo poder de penetração. Ela é uma partícula grande, ela tem um número de massa grande. Ela tem número de massa 4, então ela é uma partícula grande. Então, o poder de penetração dela é bem pequeno mesmo. Quer ver? Vem comigo aqui. Uma folha de papel detém a partícula alfa. A nossa mão detém a partícula alfa. A nossa roupa detém a partícula alfa. Então, é uma partícula que não tem muito poder de penetração, por ela ser uma partícula grande, tá certo? Vem comigo, vamos ver aqui. Partículas betas. Ela tem esse B aqui. São formadas pela decomposição de um nêutron instável, são negativas e o poder de penetração maior que o poder alfa, tá? O número de massa dela é 0 e ela tem uma carga menos 1. Na verdade, a partícula beta, ela é um elétron, tá? Ela é um elétron. Então, ela tem um número de massa desprezível, 0, e ela tem um número de carga menos 1. Então, ela é o elétron, comparada a um elétron. Então, ela tem um poder de penetração um pouco maior do que a partícula alfa, porque ela já tem um número de massa menor. A partícula alfa tem número de massa 4, então ela é uma partícula grande, partícula pesada. Então, vem comigo ver o poder de penetração da beta, olha só. A formação de um beta, eu falei que ela é um elétron, né? É o neutrino, o nêutron, tá? Ele é decomposto no seu próton e no elétron. Então, a partícula beta é considerada como o elétron e o neutrino. Então, essa é a formação da partícula beta, a partir da decomposição de um nêutron.
E a partícula beta, ela já penetra um pouco mais do que a partícula alfa. A partícula alfa, o papel, né, a roupa, a blusa, ela consegue deter uma partícula alfa, mas a partícula beta, ela já tem um poder de penetração um pouco maior. Para deter uma partícula beta, precisa ter uma folha de alumínio de 1 centímetro de espessura. Então, olha só, já é bem diferente da partícula alfa. Partícula alfa, a nossa mão, a nossa blusa, uma folha de papel detém a partícula alfa. Agora, a beta não, ela já tem um pouquinho de poder de penetração um pouco maior. Para deter uma partícula beta, só uma folha de alumínio de 1 centímetro de espessura. Olha só, hein? Então, veja aí que o poder de penetração dela já é bem maior do que a beta. E aí, chegamos na onda eletromagnética gama. Vem comigo aqui, olha só. São ondas eletromagnéticas, não apresentam carga, elevado poder de penetração. Ela tem a velocidade da luz, né? Veja que ela não tem número de massa e ela não tem número de prótons. Por isso que ela é rápida demais, ela é leve demais, ela tem um elevado poder de penetração. E para detê-lo, somente uma folha de chumbo de 5 centímetros. Então, veja, a partícula alfa é bem simples detê-la, o papel, uma roupa, a mão. A partícula beta já tem um poder de penetração bem maior. Para deter uma partícula beta, apenas uma folha de alumínio de 1 centímetro. Agora, as ondas gamas, não, que ela tem a velocidade da luz, ela é muito forte, ela é penetrante, ela tem um altíssimo poder de penetração, apenas uma folha de chumbo de 5 centímetros consegue deter aí a onda gama que a gente está vendo aqui, tá certo? Então, essa foi a nossa aula sobre radioatividade. Na aula que vem, eu trago mais coisa, mais curiosidades, mais conhecimentos sobre radioatividade. Espero todos vocês na próxima aula. Até mais!